Oi, boa tarde, pessoal. Então, continuando as nossas conversas sobre odontopediatria, eu queria primeiro, o pessoal que está chegando agora, agradecer novamente ao pessoal da UTPlay e todo o Centro Acadêmico da Universidade Tuiuti do Paraná, e aos alunos envolvidos também nessa empreitada de a gente ajudar as famílias, né, o pessoal mais impactado pela pandemia. Então, lembrar a respeito das doações, façam as suas doações, tanto no QR Code via QR Code como no link. Qualquer valor, qualquer ajuda é bem-vinda, pode representar 1 quilo de alimento para ajudar essas famílias. Eu queria agradecer imensamente a doutora Taíla, que aceitou prontamente o nosso convite também. Nós pensamos em abordar, eu pensei em convidá-la por conta das dúvidas que a gente tem em relação à sedação inalatória e à anestesia geral em odontopediatria, e por ser uma profissional que atua bastante nessa área, então tem bastante experiência clínica para passar para a gente. Queria já, de antemão, agradecer a presença da Taíla. Taíla, se sinta à vontade, é um prazer enorme ter você com a gente. Obrigada, professora Alessandra. Eu que agradeço o convite de estar podendo participar, também parabenizo a comissão organizadora por essa boa ação que eles estão promovendo e reitero aqui o convite de todo mundo que puder ajudar com as suas doações. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, então, para a gente iniciar e retornamos depois ali para a mediação. Bom, a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui sobre a sedação em odontopediatria, mas quando eu falo basicamente em sedação inalatória, não somente na odontopediatria, mas várias áreas da odontologia podem usar esse recurso, certo? E é um recurso excelente, vocês vão ver que eu vou elencar várias vantagens no decorrer dessa apresentação, que acaba devolvendo um bem-estar para o paciente durante o nosso atendimento. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é como que eu posso aliar a técnica de sedação para melhorar, para maximizar os nossos resultados no dia a dia da nossa clínica. Porque não é de hoje, se eu for observar aqui estudos já lá de 87, no livro do professor Malamed, ele cita que um dos principais medos do ser humano é justamente ir ao dentista. E é até estimado que cerca de 9 a 15% da população não vai com frequência no dentista por conta de medo. Então, se eu tiver alguma alternativa para aliviar ou para minimizar esse sofrimento do meu paciente e até mesmo otimizar o meu trabalho, seria a situação ideal. E na odontopediatria, especificamente, ela é uma área que eu tenho que conhecer um pouquinho de cada especialidade para atuar, certo? Então, eu tenho que lidar com técnica, eu tenho que ter habilidade técnica, eu lido com o comportamento da criança, e esse comportamento e essa criança pertence a um núcleo familiar, então eu lido com os pais, com uma expectativa de pais, com uma ansiedade de pais, e lido também com a situação medo. Esse aqui, essa foto representa o cenário perfeito do que a sedação inalatória proporciona. Então, a criança com os pezinhos relaxados, em posição confortável, para a gente desenvolver o procedimento. E aí vem um primeiro mito, que muitas pessoas acabam julgando, né? Que com a sedação inalatória fica mais fácil fazer odontopediatria. Se a sedação inalatória fosse o grande milagre, a gente já resolveria boa parte da nossa dificuldade da odontologia. Mas é sim, como eu falei anteriormente,
um recurso muito interessante para ajudar no controle do medo, no controle da ansiedade. Mas de nada adianta eu ter esse recurso e não desenvolver empatia com o meu paciente, não desenvolver segurança, não mostrar todo o embasamento que eu tenho no decorrer do tratamento. E aqui eu coloco, esse é meu consultório, que mesmo tendo a sedação inalatória, e vocês vão ver que eu utilizo basicamente como protocolo em todos os procedimentos que podem gerar desconforto, mesmo assim continuamos trabalhando com o lúdico, de forma alguma vamos abrir mão das técnicas não farmacológicas, então utilizo distração, tudo que está sendo feito é mostrado para o paciente, então essa relação com o paciente continua. A sedação vem para ajudar, vem para melhorar, vem para otimizar o nosso atendimento. E aí, o que é então a sedação? Como é que ela funciona? A sedação nada mais é do que uma leve depressão no córtex, que é justamente a região que vai controlar o medo e a ansiedade, mas o meu paciente ele mantém consciente, ou seja, ele continua respondendo aos comandos verbais. Então, há também essa situação que algumas pessoas acham que as crianças vão dormir com a sedação, e isso não é verdade. Às vezes, o relaxamento é tanto que elas acabam dormindo, mas não é comum. Então, o paciente continua responsivo a todos os comandos verbais. Então, qual que é o efeito da sedação inalatória? Qual que é o objetivo de usar a sedação inalatória? A sedação inalatória, ela vai aumentar o limiar de dor, certo? Então, a pessoa vai ficar um pouquinho mais resistente a essa percepção de dor. E como mostra as imagens aí, vai proporcionar um relaxamento, os sons ficam um pouquinho mais distante, dá uma sensação de flutuação, de leveza. Então, são basicamente esses são os efeitos da sedação inalatória. E o que eu posso citar de vantagem de usar essa técnica? Primeiro, é uma técnica muito segura, baixa solubilidade, então ela é muito tolerada no nosso organismo, certo? Eu consigo titular, então eu consigo aprofundar, eu consigo diminuir, e isso faz com que a técnica seja muito segura, diferente de uma sedação medicamentosa, que eu não consigo ter esse controle. Eu otimizo o meu tempo de tratamento, certo? Por quê? Porque as crianças vão estar mais tranquilas e, consequentemente, eu sempre gosto de falar que criança tranquila, certamente os pais ficam tranquilos também. Hoje, cada vez mais eu vejo os pais resistentes quando a gente fala de estabilização, de técnicas restritivas. Cada vez menos os pais permitem, querem e aceitam técnicas de restrição. Outra grande vantagem da sedação inalatória é a recuperação rápida. Tanto a ação quanto a recuperação é extremamente rápida. Então, a partir do momento que eu coloco a máscara no nariz, a criança já começa a sedar. A partir do momento que eu cancelo, ela já volta à condição normal, certo? Então, dessa forma, ela consegue retomar as atividades logo após seu uso, não tem nenhuma restrição. Além disso, o gás é incolor, ele não é tóxico, ele tem um odor agradável, é levemente adocicado. Então, são várias vantagens de usar a técnica da sedação, mas a principal é você oferecer para o teu paciente um tratamento que não seja traumático, um tratamento que proporcione bem-estar, certo? Essa é a principal vantagem. Diante dessas vantagens que eu falei, eu questiono. Então, quais seriam as indicações da sedação consciente? Veja, crianças que não têm maturidade, que são muito pequenininhas, elas não vão nem aceitar colocar a máscara para utilizar a sedação inalatória. Então, essas crianças, o óxido nitroso não é indicado.
Crianças que já chegam, né, histéricas, aquelas que ficam grudadas ali no batente da porta, eu brinco, essas também não são indicadas para usar a sedação inalatória. Quem precisa e aonde a sedação inalatória é excelente são para crianças com medo, para crianças ansiosas. E eu, particularmente, falando a minha experiência, qualquer situação clínica que eu for realizar que cause um desconforto, eu utilizo a sedação para minimizar esse desconforto para o meu paciente. Aí as pessoas geralmente me perguntam, e como é que é a reação das crianças? Elas gostam, elas não gostam? Veja, as crianças, elas não conseguem discernir muito bem o que estão sentindo, mas via de regra, elas adoram. Eu trouxe até aqui para vocês dois videozinhos. Essa aqui é a Yane, hoje ela tem 10 anos, mas ela começou ali comigo pequenininha, né? Há 10 anos já atendo ela, e aqui ela tinha 4 anos. Vou mostrar para vocês um videozinho. Oi, meu nome é Yane, eu tenho 4 anos. Você prefere fazer com o cheirinho ou sem o cheirinho? Com cheirinho. E o que você sente quando tá com o cheirinho? É cheiroso. Então, eles não conseguem expressar muito bem o que estão sentindo, mas várias, enfim, histórias para contar, mas tem criança que pede a máquina de sedação de presente de Natal, que quer usar toda vez que vai no consultório, independente de ser um procedimento que eu vou utilizar anestesia. Então, são, na verdade, várias histórias. Outro depoimento que eu coloquei aqui é a da Luísa. A Luísa também, desde de pequenininha, vou mostrar um vídeo para vocês aqui, desde as primeiras consultas fazendo manejo. Então, a gente começa sempre com manejo, conquistando. Essa aqui, ao lado, é uma foto das consultas de controle. E hoje é a Luísa com 7 anos. Me conta qual é o seu nome. Meu nome é Luísa. Quantos anos você tem? 7. Essa é minha mãe. E você já usou o cheirinho, não usou? Já. Opa! Uma vez. Mas eu queria dizer umas 400, 500 e 1000 vezes o cheirinho. É muito bom. É mesmo? Então, geralmente, eles realmente gostam, se sentem à vontade, se sentem com conforto para fazer o tratamento. O equipamento da sedação inalatória, que gera uma curiosidade, né, é esse aqui. Então, eu tenho 2 cilindros, certo? Sendo que, por convenção, o verde é o de oxigênio e o azul é dióxido nitroso. Esse aqui é o fluxômetro, que é onde eu vou controlar quanto eu quero de oxigênio e quanto eu quero de dióxido nitroso, certo? Então, é aqui que eu digo que eu consigo titular, e isso faz com que o equipamento seja muito seguro. A máscara, ela é por tamanho, então a gente consegue adaptar, ela é autoclavável e ela é bem fácil de ajustar. Além disso, né, eu tenho as válvulas que controlam a quantidade de oxigênio e óxido nitroso, mas queria só reforçar que o óxido nitroso a gente não consegue controlar, porque ele vem de forma líquida, então dessa forma é bem interessante sempre ter no consultório o gás reserva, para no momento que acabe a gente consiga trocar esse gás. E aí a minha pergunta, né? Quando que eu vou utilizar na clínica? Para que casos eu vou utilizar? Como eu falei antes, se a gente tratar de comportamento, são pessoas ansiosas e pessoas com medo. Mas e no dia a dia clínico? Coloquei algumas situações aqui para a gente discutir. Primeira situação é nos dentes hipomineralizados. O pessoal que está estudando provavelmente está conhecendo a prevalência da hipomineralização, está cada vez mais aumentando, e nós sabemos que dentes hipomineralizados geralmente vêm acompanhados de uma sensibilidade.
Então, quando vamos tratar esses pacientes, a sedação nos ajuda muito nesse controle de dor, justamente porque a sedação tem um efeito analgésico. E restaurações, que é a nossa rotina, e às vezes é muito fácil falar, nossa, criança, né, mimada. Mas se você nunca ficou 1 hora com a boca aberta, com isolamento, com um grampo, você precisa fazer. Porque não é confortável, é desconfortável. Então, para nós, adultos, já gera esse desconforto. Para criança, mais ainda. Então, independente de ser uma criança menorzinha, né? Então, eu começo a utilizar a sedação ali mais ou menos por volta de 4 anos, porque é a idade que a criança começa a aceitar o uso da máscara, aceitar ficar com a sedação, porque durante todo o procedimento ela vai ficar com a sedação inalatória, certo? Então, tanto para crianças menorzinhas, quanto para as maiores também eu utilizo como protocolo. Se eu for fazer anestesia, eu utilizo a sedação inalatória. Coloquei em situações também de ulectomia, até mesmo para mostrar, vejam, mesmo em região anterior, a máscara ela consegue se adaptar e a gente consegue trabalhar tranquilamente. Em casos de urgência, traumatismo, quando há uma urgência, o paciente já vem estressado, com dor, a família está ansiosa, então utilizar um recurso para minimizar essa situação é perfeito. Em situações de tratamento de canal em crianças, ou pulpotomia, pulpectomia, às vezes demanda 1h30 para a gente realizar o procedimento, e a sedação faz com que elas percam um pouco a noção de tempo. Então, a gente consegue executar um tratamento que é um pouquinho mais longo, por conta da sedação inalatória, bem como em processos de reabilitação, né, para a gente fazer o preparo, provar coroa, tudo isso demanda tempo e desconforto. Depois de tudo isso que eu falei, existe alguma contraindicação ou alguma desvantagem de usar a sedação? Não há nenhuma contraindicação absoluta, certo? Se a gente for ver ali por literatura, aqueles pacientes que são considerados ASA 3, de acordo com a Sociedade Americana de Anestesiologia, ou seja, que realmente tem alguma obstrução, obviamente não tem como utilizar a sedação. Para quem tem claustrofobia, por conta do uso da máscara, labirintite, por conta da sensação, ou para quem está com alguma doença no trato respiratório superior. Da mesma forma que, se o paciente estiver gripado, se estiver com alguma obstrução, não tem como utilizar a sedação, porque ela não vai ter o seu efeito. Da mesma forma, quando as crianças vêm chorando, não aceitam colocar a máscara, então a gente não vai conseguir o efeito em virtude de não estar respirando, né? De não estar conseguindo respirando com as vias aéreas desobstruídas. Sobre as desvantagens, eu coloquei aqui o custo do equipamento, embora, na minha opinião, seja uma desvantagem relativa, tá? Por quê? Porque o benefício que ele te traz é muito bom em vista do teu investimento. A criança precisa colaboradora e o que pode ter é um efeito colateral, que não é muito comum também, geralmente é náusea, vômito, mas eu utilizo com uma certa frequência e foram poucas as vezes que isso me ocorreu, tá? Então, para a gente tentar evitar essa situação, vale a pena orientar o paciente sobre uma alimentação prévia, né? Nada que não comer alimentos muito pesados previamente à realização da sedação, tá? E para utilizar a sedação, eu preciso passar por um curso de habilitação, certo? Esse curso tem 96 horas de duração, para aí efetivamente eu conseguir utilizar a sedação inalatória. Então, eu preciso estar habilitada. Falei brevemente, porque a gente não tem muito tempo e eu quero conversar um pouquinho com vocês também sobre a sedação inalatória, sobre a anestesia geral. E aí, como eu comentei anteriormente que a sedação inalatória a gente vai usar em situações de crianças que são ansiosas e medrosas, o que eu faço com as crianças que não são colaboradoras, que são pequenas,
que tem uma quantidade grande de tratamento para fazer, ou crianças com síndrome. Essas crianças, a gente pode aí partir para uma segunda situação, que é a situação de anestesia geral. Aí sim, na anestesia geral, a gente vai ter uma perda dos reflexos protetores, incluindo a habilidade de respirar, tá? Voluntariamente. A gente vai precisar de um equipamento. Então, essa é a grande diferença de indicação da analgesia relativa para a anestesia geral. Muitos perguntam, o que a gente faz para ter sucesso? Existe risco para se submeter um paciente à anestesia geral? Veja, os riscos são pertinentes como qualquer outro tratamento, mas para eu ir para um ambiente hospitalar, eu preciso ter uma equipe preparada, eu preciso ter um médico anestesista que eu esteja acostumada a trabalhar, eu preciso deslocar praticamente todo o meu consultório para o ambiente hospitalar. Muitas vezes eu não consigo nem ter um diagnóstico preciso, porque a criança às vezes não me permite que eu consiga fazer esse diagnóstico, certo? Às vezes eu não consigo nem fazer radiografia por conta do próprio comportamento da criança. Então, antes de ir para o hospital, primeiro passo, conversar com um médico pediatra, verificar as condições sistêmicas de saúde e ter todo esse preparo. Eu sempre aconselho de quem vai pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, né, acompanhar, assistir alguém realizando anestesia geral. Aqui mesmo na clínica nós trabalhamos em 2 odontopediatras, então nós vamos juntas para o hospital e tudo isso gera uma maior segurança para o atendimento. Eu trouxe para vocês conhecerem também um videozinho de como é que funciona lá no ambiente hospitalar. Então vejam, aqui é todo o preparo, né? Então a gente leva basicamente todo o material e essa é a nossa sala de atendimento, né? Então tem todo o monitoramento, os médicos, né? Vai ficar o médico anestesista, ele vai acompanhar durante todo o procedimento, ele vai estar monitorando todos os sinais vitais do paciente, por isso também é uma situação bem segura, tá? E como é que funciona? Então, o primeiro passo é realizada a indução, que também é feita com óxido nitroso. Em seguida, o acesso endovenoso. E depois a intubação, que é feito via nasal, certo? Trouxe alguns vídeos aqui para vocês verem também. Então, aqui a criança já está entubada para começar o procedimento, certo? Geralmente, a gente começa com os procedimentos que são mais complexos, porque quando eu vou para o hospital, eu tenho um tempo, certo? Então, depois a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho um tempo para trabalhar e o custo disso é por hora, então a gente sempre começa pelo mais complexo. E aqui é um videozinho, vejam, o paciente, né, como eu falei para vocês, ele perde o reflexo, então sempre com um abridor. E aí eu começo a trabalhar. Aqui um videozinho, então, começando com um quadrante, preparando, fazendo o isolamento. Depois, complementando o isolamento para efetivamente começar os procedimentos a serem realizados, né? Esse paciente especificamente era um paciente autista, então tinham vários procedimentos para realizar, difícil fazer o manejo no consultório, então a gente optou por a situação de ir para ambiente hospitalar para propiciar mais conforto também para esse paciente. E aqui geralmente é a nossa bancada, né, quando termina o atendimento, então um pouquinho de tudo, porque a gente tenta otimizar e passar e fazer o máximo de procedimentos que a gente consegue, por isso que a equipe também tem que ser muito bem preparada para estar atuando. Quais são, então, as diferenças entre a sedação consciente e a anestesia geral? Na sedação consciente, meu paciente, ele vai estar acordado, então, como eu comentei, ele vai responder aos meus comandos verbais, ele vai respirar voluntariamente,
eu vou usar uma máscara nasal, ele vai obedecer aos meus comandos, não vai perder os reflexos protetores e também eu não vou restringir as atividades do paciente, como eu falei, assim que terminar o atendimento, volta vida normal. Às vezes até as mães nos questionam, tá, mas quando terminar, vai voltar, vai ficar tudo bem? Eu falo, sim, né, tranquilo. Às vezes elas me respondem, é mesmo? Porque elas queriam que a criança ficasse um pouquinho mais calminha depois do procedimento também. Já a anestesia geral, não, né? Meu paciente, então, vai estar dormindo, ele vai respirar através de um aparelho, vai estar entubado, não vai responder aos comandos, vai perder os reflexos protetores e vai restringir as atividades. Então, após o término do tratamento, ele ainda fica um tempo no hospital para acompanhamento, tem todo um preparo prévio de alimentação, certo? Tem, às vezes, algum pediatra, inclusive, solicita alguns exames prévios, isso depende muito da condição sistêmica de cada paciente. E depois do tratamento, certo? Então, eu fui para o ambiente hospitalar, eu fiz todo o tratamento. O que acontece depois que eu terminar o meu tratamento? Eu volto para o meu consultório para adaptar aquele paciente, para que ele seja um paciente colaborador no consultório. Então, aí eu volto de novo com as técnicas não farmacológicas para adaptação. E o que eu gosto muito de falar, fechando com aquilo que eu comecei abordando com vocês, é sobre empatia. Muitas vezes eu tenho que entender o contexto daquele paciente, né? Então, empatia se pressupõe colocar no lugar do outro e entender o porquê daquela situação. Então, se eu vou para um ambiente hospitalar porque o paciente estava, né, repleto de lesões cariosas, eu preciso entender porquê e preciso trabalhar mais com a motivação desse paciente, porque eu preciso aqui enxergar, né, fazer com que ele enxergue todos os efeitos positivos de uma mudança para ter saúde bucal e ter toda a consciência dos efeitos de não mudar. Então, cabe a mim também tirar essa questão tecnicista que a gente vive, muitas vezes vertical, prescritiva, né, e se colocar um pouco no lugar do paciente. Tá? A minha filosofia, como eu falei para vocês, qualquer momento que eu vou utilizar anestesia, eu gosto de usar o recurso da sedação inalatória. Mas o meu recado é, independente da filosofia, independente do teu método, sempre faça o melhor na condição que você pode. Faça sempre o teu melhor, dê sempre o teu máximo. Eu quero complementar, porque agora a gente está numa fase de pandemia e como está sendo difícil atender, né, esses nossos pacientes sem esse contato, sem um abraço. Foi muito bom escutar o professor Léo. Achei uma foto nossa, inclusive, nos abraçando de alguns anos atrás, que é um grande mestre aí da odontopediatria, que logo a gente possa voltar à rotina normal do consultório, mas assim como ele falou sobre mínima intervenção e como o nosso foco era sedação, saiu um artigo super atual justamente falando, né, do caminho no atendimento para procedimentos de odontopediatria durante o confinamento da quarentena. E dentre as várias orientações que eles elencaram, tem uma que diz que o paciente, né, que não é colaborador, o ideal é que se faça o tratamento com sedação, porque uma vez que a gente faça a estabilização, então são mais pessoas envolvidas, mais o paciente vai tentar se debater, mais ele vai exalar, então tem tudo isso que complica. Então, nessa situação, nesse momento específico que a gente está vivendo, a sedação também vem para ajudar e colaborar, certo? Eu deixo aqui o meu contato para vocês e agora eu estou à disposição para a gente conversar um pouquinho mais sobre sedação, tirarem as dúvidas. Fique à vontade, professora Alessandra, para a gente poder dialogar. Obrigada, Taíla. É muito bom ter esse respaldo
né, da sedação inalatória e da possibilidade da anestesia geral, nesses casos específicos, e também como protocolo, bem objetiva a palestra, acho que foi muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Vamos às perguntas e aí às considerações. Uma pergunta aqui, que cuidados especiais devem ser tomados com relação à sedação consciente, técnica e equipamento nesses tempos de pandemia? Ah, legal. Bom, a máscara, ontem, inclusive, teve uma palestra bem interessante com a Associação de Sedação, e a máscara, ela é autoclavável. Então, quanto a isso, é um recurso que a gente sempre conseguiu esterilizar. E as mangueiras, elas também são possíveis da gente fazer a descontaminação. Então, o ideal é desconectar as mangueiras e deixar imersa em solução de hipoclorito, tá? Então, é isso que vem sendo feito, essa é a recomendação. E o sistema, ele é muito seguro também, né? É um sistema único, então o ar que eu estou inalando, ele é um ar estéreo, porque vem de dentro dos cilindros. Então, é uma via única, se torna seguro também em tempos de pandemia. Joia. Outra coisa aqui que foi levantada, Taila, comparando com as técnicas citadas de analgesia inalatória e de anestesia geral, com a sedação medicamentosa, se você tem alguma experiência nesse sentido, ou se utilizaria, comparando as técnicas em termos gerais. Eu acho que a escolha da técnica vai depender do que você quer na determinada situação. Eu não tenho expertise na sedação medicamentosa, eu não utilizo, tá? Mas por que, na verdade, eu não utilizo? Porque eu não tenho, né, muita segurança. O medicamento geralmente é o midazolam, né? Então, o problema da medicamentosa, no meu ver, é que muitas vezes tem reação adversa. Então, às vezes, isso, se o objetivo é não fazer estabilização, às vezes, mesmo com a sedação medicamentosa, é preciso ser feito. Então, eu acho que a sedação inalatória ou a anestesia geral, a gente consegue controlar melhor. Uhum. Acho que a gente, considerando as técnicas e pensando em segurança também, né, Taila? Sempre a segurança de uma técnica como a analgesia e a anestesia geral vão nos garantir mais segurança até do que o uso de medicamentos, né? Porque a gente sabe das histórias que existem, né? Sim, tem quem trabalhe muito com a sedação medicamentosa e tem muita segurança em utilizar, né? Eu acho que é uma questão também de prática, mas eu acabo não utilizando por conta dessa situação de segurança, que eu não tenho tanta experiência realmente com a sedação medicamentosa. Ok. Vamos lá, Taila, tem mais uma pergunta aqui. Qual curso, especialização você recomenda para o uso da sedação? Qual curso, aonde fazer qual o curso? Curso / especialização, né? Ou existem especializações, acho que já tem o curso. Isso. Específico. Né? Existem especializações, com certeza, que já englobam o curso. Inclusive, agora, né, provavelmente vão sair novos cursos de especialização, mas tem cursos específicos também, tem várias escolas, tanto aqui no Paraná, eu fiz a minha no Sinapse, tá? Mas tem várias escolas que frequentemente realizam o curso, mas eu acho importante que quem quer... Sou uma grande incentivadora de quem quer fazer odontopediatria, né? E eu acho que se vocês conseguirem entrar numa escola que ainda tem a possibilidade de vocês realizarem o curso durante a especialização e utilizarem a sedação até para ter esse discernimento, para ver se gostam da técnica, se vão se adaptar, excelente. O teu curso foi onde, Taila? Desculpa. No Sinapse. Eu não sei se eles ainda realizam curso lá, mas geralmente nas turmas anteriores, né, eu fiz a minha especialização na PUC, mas acredito que nas turmas anteriores
houve a oferta do curso, né? Temos mais 10 minutinhos, mas vamos, acho que, conversar um pouquinho mais, e temos mais uma pergunta aqui. Você sabe como estão os atendimentos nesses últimos meses, até mesmo quanto a custo e cuidados especiais? Custo no sentido de ir para uma anestesia geral? Provavelmente é essa a pergunta. Sim, acho que tanto da inalatória, os custos em consultório. Custos de equipamento, certo. A sedação inalatória, como eu falei que a questão de custo-benefício, né? O equipamento, ele varia um pouco o valor, né? Tem os nacionais, tem os internacionais, então geralmente varia aí de 10 mil a 15 mil reais um equipamento de sedação inalatória, tá? E para ir para um ambiente hospitalar, o teu custo pessoal aí depende muito da tua realidade, né? É muito pessoal isso, o quanto você cobra para fazer um tratamento em ambiente hospitalar. Mas tem a questão que tem o custo do hospital. Eu, particularmente, aproveitando para fazer um parênteses, eu gosto de trabalhar num hospital que não tenha contaminação, que tenha todo esse controle, que seja um hospital bem específico para realizar esse tipo de procedimento, ainda mais agora se tratando em época de pandemia, né? Mas fora essa situação, patógenos estão circulando e a chance de contaminação também é alta. O custo de um ambiente hospitalar, né, o custo de tratamento particular, eles cobram por hora. A média de 4 horas, considerando anestesista, o centro cirúrgico, uma consulta pré-anestésica é em torno de 4 mil reais para o paciente, né? Isso custo falando só do ambiente hospitalar. Taíla, e uma questão aqui sobre o custo, claro que esse custo é diluído do equipamento, custo operacional do repasse do uso do gás, uma vez que a máquina já esteja no consultório, o uso do gás por procedimento, isso é calculável? Você tem esse dado? Não? Eu já até, há um tempo atrás, eu até calculei, claro que é estimativa, né? E relativamente ele é um custo baixo, tá? O gás, o oxigênio, geralmente ele tem o óxido nitroso a gente tem que trocar numa maior frequência, mesmo porque o oxigênio a gente começa o procedimento com oxigênio e termina, então há uma maior rotatividade desse gás, certo? Em relação a cobrar pelo uso do óxido nitroso, depende de cada situação. Eu já praticamente embuto no meu procedimento, porque como eu uso como um protocolo, então já está ali dentro dos meus custos, tá? Mas o custo é baixo, ele é baixo, a gente não tem um valor alto. Aí os cilindros, mais ou menos, eles custam, se eu não me engano, de oxigênio R$85 e o óxido nitroso é 280, alguma coisa assim. Então a gente não, ainda mais em odontopediatria, a gente não gasta muito em relação ao uso contínuo. O problema mesmo é o investimento do equipamento, mas depois que você tenho certeza que esse custo não é alto. De manter, né? De manter. Joia. Eu acho que a gente tem as considerações aqui finais para fazer, e depois aí não sei se nesse hospital, Taíla, mais uma pergunta aqui. Mudaram os valores depois do início da pandemia? Você sabe isso? Não sei se você teve alguma recente depois da pandemia? Não, mas eu recebi um atualizado há 15 dias atrás e aparentemente eram os mesmos valores. Mas não sei, eu acho que até em época de pandemia a gente realmente tem que se ajudar, né? Se a gente puder, se todo mundo pudesse ajudar um pouquinho, seria ideal, né? Se eles pudessem abrir mão, diminuir, repensar, seria a condição ideal. Exatamente, é uma questão que tem sido colocado muito nas discussões agora da odontopediatria, né, que a doutora Taíla também tem participado e visto, da manutenção ou não dos custos em consultório, apesar do custo de EPI hoje ser tão maior do que já foi um dia, né, mas manutenção ou não. Então, agora não é a hora, né, da gente pensar em aumentar valores, enfim, mas
O lucro operacionais vão aumentar, mas... o lucro a gente não pode pensar nessa situação agora, certamente vai diminuir, mas é um momento de que a gente seja mais solidário, né? Infelizmente, precisamos. A gente tem as considerações finais aqui. Eu acho que o tema é extremamente pertinente, até a professora Léo Krieger acabou de colocar, né, o uso da sedação lá. A doutora Taila comentou aqui do quanto é considerado no protocolo diário por alguns profissionais, mas é um momento, assim, o artigo da Associação Latina de Odontopediatria mostra, nós recebemos isso, inclusive, né, a doutora Taila também, que o quanto o manejo de comportamento está dificultado dentro dos consultórios, então, muitos protocolos colocando qualquer criança de comportamento não colaborador com indicação para a utilização já da sedação, né? Porque hoje você não consegue usar a quantidade de artifícios que você tem, eles não podem pegar um brinquedo, eles não podem abraçar, nós estamos muito mais paramentados, não tem muito toque, não tem a comunicação não verbal, então nós precisamos, muitas das técnicas não farmacológicas que nós lançaríamos mão, nós não conseguimos mais por conta do contato, então a odontopediatria sofreu bastante com isso e então tem feito parte dos protocolos que a gente recebe a indicação da sedação, né, e da anestesia geral, mas mais da sedação nesse momento dos pacientes não colaboradores, até porque a técnica restritiva não podia ser feita, né? Então, são coisas que me deixam bastante feliz, porque esse link com a situação atual que a gente está vivendo, e mais uma situação que talvez a gente passe a viver no Brasil, talvez não tenha tanto isso ainda por conta do custo, mas da aceitação dos pais, né? Os pais cada vez mais, como a doutora Taila falou, aceitam as técnicas medicamentosas e menos as técnicas restritivas de comportamento. Isso é fato, isso os estudos mostram, estudos do mundo inteiro mostram um aumento da aceitação nas técnicas farmacológicas, né? E a indicação da emergência, né? Eu acho que no momento da emergência, porque a criança de emergência, por mais que ela seja uma criança de bom comportamento, ela chega num momento que todo manejo pode ir por água abaixo, e daí a inalação entra com um papel fundamental, porque ela não vai lembrar daquilo. Ou as terapias pulpares e as exodontias que a gente tem que fazer em região anterior, por conta de traumatismo alvéolo-dental, que às vezes a criança não tem experiência de broca, de cadeira, ela nunca precisou ser anestesiada, ela é uma criança super controlada, zero lesão de cárie, zero doença, e precisa ser submetida, né, a isso. E daí... para não perder esse controle, né, que você conquistou ao longo dos anos. Que você conquistou ao longo da vida, e daí um traumatismo, uma exo vai fazer. Então, nesses momentos é fundamental. Eu deixo você, estamos com o tempo esgotando aqui, Taila, deixo você com a palavra, depois eu já me despeço. Tá joia, mas eu queria agradecer de novo a oportunidade de participar desse congresso, espero que tenha contribuído um pouquinho para difundir conhecimento, um pouco da minha experiência com vocês. Faço novamente o convite que o objetivo desse congresso é a boa ação, então, quem puder colaborar, ajudar. Queria dizer também que eu fui, além do professor Léo, eu fui aluna da professora Alessandra na especialização, então boa parte da minha conduta também tem a sementinha dela plantada no meu exercício diário da profissão, e não tem como deixar de lembrar, né, dos professores que nos marcam aí durante a nossa vida, a nossa jornada de formação. Então, obrigada, professora, por ter lembrado do meu nome para vir aqui expor, obrigada por todo o conhecimento, disponibilidade que você sempre tem com a gente.
Obrigada, Taíla, mais uma vez. Eu ia colocar aqui, junto com o agradecimento final, a Taíla foi nossa aluna de especialização. A gente vê, a nossa sementinha é plantada, mas também tem que ter uma boa terra, um bom vaso para que tudo isso dê certo. Então, sempre bastante disponível. Depois o mestrado, o doutorado, as coisas foram indo adiante, né, Taíla, e mais o sucesso profissional. Então, muito obrigada pela tua participação, por essa causa que a gente tem certeza que vai ter um bom retorno. Continuem ajudando. Para quem está chegando agora, doem através do link, do QR Code, que é o que a gente mais precisa de ajuda dessas famílias, então, tá bom? Um grande abraço, Taíla. Obrigada. Gente, tchau, tchau.